Oi pessoal, eu sou o Silas Prado, esse é o canal Evangelho que Transforma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto hiper interessante, que é acerca da idolatria. Mas Silas, por que falarmos da idolatria? Porque a antítese, o contrário da idolatria é você colocar Deus acima de todas as coisas. E eu convido você a ler comigo as palavras de Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34, quando ele disse o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E a gente vê durante toda a trajetória dos israelitas e nas cartas do apóstolo Paulo, ele asseverando que a idolatria é algo que impede os cristãos de chegarem a Deus, impede os cristãos de chegarem ao reino dos céus. Não se herda ao reino dos céus os idólatras. Então a gente tem essa pergunta, tá legal, em Gálatas 5, 20, o apóstolo Paulo menciona como uma das obras da carne a idolatria. Silas, o que é idolatria? É exatamente quando você tira Deus do lugar dele, que é de ser amado em primeiro lugar, com todo o seu entendimento, com o seu sentimento verdadeiro, com uma disposição de servi-lo. Quando você tira ele desse lugar, começa a idolatria. E a gente tem em Deuteronômio 6, quando Moisés ele diz aos israelitas, e é daqui que Jesus pega a mensagem. Ele diz, Moisés diz então na lei: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E continuou, versículo 7. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então a gente tem aqui que o amor ao Senhor, a devoção, as exigências que Deus faz são colocadas como referências. Então, na casa, a nossa casa tem a nossa cara. É para a gente ter atadas nas mãos, os israelitas têm que ter nas mãos. Os israelitas têm que ter entre os olhos, é parte do ornamento das roupas que eles tinham, os filactéries, eles usavam a palavra de Deus atada para não esquecer, tomar cuidado, ser zeloso pela palavra, pela vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Se a gente voltar lá no texto de Jesus, a gente continuar falando sobre o que ele diz o seguinte: e o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que só há um Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a tua alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. É muito interessante esse ponto, quando Jesus, reconhecendo que havia sabedoria naquele homem, ao ele reconhecer que é a Deus que se deve prestar culto, e uma outra parte fundamental da vontade de Deus para os homens é a bondade para com os outros, ali ele se aproxima do reino de Deus. E isso é muito bom para nós, a gente entende muito bem. Um outro ponto para a gente colocar em questão é o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 18, quando fala da besta que emerge da terra. E se você tiver uma visão dispensacionalista futurista,
você acha que um dia isso vai acontecer e é a espera de que esses eventos acontecerão num futuro, talvez próximo ou distante. Mas para uma visão, uma perspectiva simbólica idealista, a gente vai ler e analisar um pouco, que diz o seguinte o texto: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Lembrando que o cordeiro, a referência máxima bíblica para cordeiro é Cristo. E falava como o dragão, uma referência para Lúcifer, Satanás, o opositor. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Que é um milagre de cura, um prodígio, e então a exaltação dessa besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, que é o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. E esse número causa uma série de cálculos matemáticos, hipóteses, não faltam possibilidades. A gente viaja longe. Mas o que a gente vai se ater aqui é o seguinte: a besta faz com que os homens sejam poderosos, sejam simples, sejam pobres, ricos, todos queiram fazer conforme a vontade dela, que é quando ela diz que é a sua marca na mão ou na testa. Lembra de Deuteronômio 6? Que a vontade de Deus era para ser atada na mão ou na testa? Aqui é a vontade da besta atada na mão, uma marca, ou na testa. Então é uma referência clara aqui a uma servidão, a uma outra entidade que não é o próprio Deus. Isso é idolatria. E aqui, se a gente tiver então uma perspectiva idealista, simbólica desse texto, isso acontece de maneira cíclica. Para as pessoas poderem comprar e vender, elas se sujeitam à vontade dessa besta, não à vontade de Deus, não ao amor, à fraternidade, ao cuidado uns dos outros, mas ao ideal da besta, do inimigo de Deus, da antítese da bondade de Deus, a malignidade, o egoísmo, a falta de amor, o interesse, o poder, a riqueza, a soberba. Tudo isso é quando a gente é idólatra. Ser idólatra, então, envolve não só não é você ter um objeto, uma imagem de escultura, ou você ter dinheiro. Ser idólatra é você não colocar Deus no centro da sua vida, não colocar Deus no lugar dele que é de direito, ele como Senhor e soberano, único, exclusivo. Se você tirar Deus deste lugar, você se torna um idólatra. Você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de outro. Isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você acha que pode aprender um pouco mais com a gente, se inscreve no canal. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.